Fala galera, beleza? Bom, vamos mais uma aula do nosso curso Pythônicos. Hoje a gente vai falar sobre dicionários. Bom, dicionário é um tipo de dado, assim como uma lista, uma tupla, uma string e tal. E para a gente criar um dicionário, a gente tem que ou utilizar a função dict ou a gente usa as chaves. Vamos fazer um teste aqui no nosso terminal. Var igual a dict de dicionário. Vamos ver o tipo de var. Var é do tipo dicionário. Ou eu posso criar também utilizando as chaves. Type var. Eu tenho um dicionário também. Beleza? Bom, a lista o dicionário, perdão, ele é muito parecido com uma lista. Mas ao mesmo tempo que ele é parecido, ele é diferente. Você consegue acessar os valores dele a partir de um índice. Só que o índice do dicionário, quem atribui é você. Não é aquele esquema numérico, a partir do 0 até n. Então, vamos aqui para um exemplo. Esse daqui é um dicionário. Então, eu tenho um dicionário onde o índice string IP tem o valor, os dois pontos significa o valor, os dois pontos divide o que é índice e o que é valor. Então aqui eu tenho índice, aqui eu tenho valor. Então o índice IP tem o valor 192.168.0.1, que é uma string. A vírgula vai representar que já é um próximo índice com outro valor. Então eu tenho aqui o índice port e eu tenho um número inteiro 80, que é o valor do índice port. Então, o acesso deles vai ficar bem parecido com o que a gente fazia na lista, mas a gente vai acessar com o índice que foi especificado aqui. A variável var com o índice IP tem o valor 192.168.0.1. Vamos fazer isso na prática? Vamos criar aqui var IP, dois pontos, o valor 192.168.0.1, vírgula, o próximo índice, port, dois pontos, 80, número inteiro. Fechei as chaves. Então, dentro de var, eu tenho o nosso dicionário, um dicionário. Beleza? Bom, se eu quiser ver um valor desse dicionário, eu chamo a variável e falo de qual índice eu quero ver. Quero ver o valor do índice IP. Dentro do índice IP eu tenho o valor 192.168.0.1. Dentro do índice port eu tenho o valor 80. Então eu poderia fazer algo parecido como var IP mais string, porque eu não posso concatenar um número inteiro com uma string. Var port. Opa, faltou uns dois pontos aqui só para ficar visualmente mais bonito. Beleza? Ou o que eu poderia fazer? Poderia também, só para a gente ir relembrando o que já foi feito. Porcento S, dois pontos, porcento D. Porcento, abre parênteses, var índice IP, var índice port. Tem aqui 192.168.0.1 na porta 80. Tranquilo? Já imaginar as possibilidades que isso pode dar para a gente, para facilitar alguns usos da lista. Bom, vamos seguir adiante. Ordenação. O dicionário, ele não é ordenado. Ou seja, ele não... Se você criar o dicionário agora, pode ser que ele até apareça na ordem que você criou, mas pode ser que se você adicionar os valores, o valor que você adicionou fique primeiro, ou fique no meio, ou fique no fim. Esses valores, eles não têm uma posição fixa. Porém, se eu tenho dois dicionários e os dois têm o mesmo conteúdo, indiferente à posição, eles são iguais, porque o que conta é o conteúdo. Beleza? Porque aqui, como a gente não tem aquele índice sequencial igual a gente tinha na lista, a ordenação
acaba sendo indiferente. Então, se eu tenho aqui um exemplo, o dicionário var1 com esses valores, eu tenho o dicionário var2 com os mesmos valores, porém em posições diferentes, se eu checar var1 é igual a var2, ele vai falar que é verdade. Beleza? Bom, como que a gente vai inserir um valor, como a gente vai alterar um valor, como que a gente vai excluir um valor de um dicionário. Bom, eu tenho o nosso dicionário aqui. Eu quero alterar o valor de IP, do índice P. Eu quero que o índice P não tenha mais o valor 9268. Eu quero que ele tenha um outro IP. Então eu só chamo novamente pelo índice, assim como a gente fazia na lista, e coloco um 72.16.0.254. Se eu for ver o valor da minha lista, ela foi alterada para 172.16.0.254 no meu índice IP. Ah, mas eu quero adicionar o nome do serviço. Então vamos adicionar aqui service e o nome do serviço, HTTP. Para a gente adicionar um novo registro, a gente só tem que passar qual é o nome do índice e o valor dele. Tranquilo, né? Bem fácil. Adicionei, se eu for ver o meu dicionário, ele já tem agora o serviço, o nome do serviço e a porta do serviço. Ou o nome do serviço, desculpa. Tranquilo? Ah, não quero que tenha mais esse valor no meu dicionário, não quero mais o serviço no meu dicionário. Assim como a gente fazia numa lista, eu vou pegar aqui, vou chamar o índice service. Então a gente vai falar, ó, quero que você delete o valor que está dentro de service. E o índice service, consequentemente. Eu não tenho mais o service. Beleza? Bom, vamos seguir em frente. Keys, values e itens, essas três funções. Bom, tem aqui o nosso, vamos adicionar de novo service. Var, beleza. Tenho aqui nosso dicionário. E eu quero retornar somente os índices do meu dicionário. Então, eu venho e coloco var.keys. Ele vai me retornar uma lista com os índices do meu dicionário. Então, eu posso colocar isso em um for e printar cada um, ou eu posso fazer o que for necessário, o que eu preciso fazer com os índices. Eu posso trabalhar, é uma lista, a gente vai trabalhar igual a gente trabalhou na última aula. Eu posso também retornar só os valores. Então, vamos dar um var.values e ele vai me retornar somente os valores que eu tenho nesse dicionário. Tranquilo? Ah, Matheus, mas e se eu quiser retornar os dois? Eu quero retornar uma lista dos dois. Simples. A gente vai usar o itens. Ele vai me redirecionar uma lista. Dentro dessa lista eu vou ter uma tupla, lembra, tupla que é imutável. Dentro dessa tupla eu tenho o meu índice como uma string e o meu valor como uma string. Tranquilo? Então eu posso acessar no índice 1, port e 80. Bom, o que é legal a gente fazer aqui? Eu quero fazer um for key e value em var.itens. Lembra de quando eu mostrei para vocês que se eu recebo dois valores eu posso atribuir de uma vez só em duas variáveis? É exatamente isso. Então vamos colocar aqui, ó, um print key e value. Tranquilo? Eu vou estar recebendo essa lista, eu vou correr a lista e o valor de cada valor que eu tenho nessa tupla, o primeiro valor vai ser atribuído à variável key e o segundo valor, que é o value, vai ser atribuído na variável value. Então tá aqui IP 172.16.0.254, port 80 e service HTTP. Bem tranquilo, né? Isso daqui
vai ser bastante utilizado, tá? Forcem bem isso na mente de vocês, essas três funções, principalmente a itens. A gente vai utilizar bastante ela. Bom, agora eu quero checar, por exemplo, se tem um índice dentro desse dicionário, porque a gente está trabalhando com um dicionário pequeno, que nós vemos, a gente está montando, mas às vezes a gente está usando alguma biblioteca ou está consumindo alguma API e ela me retorna um dicionário. Eu preciso saber se eu tenho um índice, né, uma chave nesse dicionário, porque se tiver eu tomo uma ação, se não tiver eu tomo qualquer outra ação. Então a gente vai usar os mesmos operadores que a gente já usou lá atrás, o in, not in. Então, eu tenho aqui o meu dicionário e eu quero checar. O índice IP existe no meu dicionário? Sim, existe. O índice IP não existe no meu dicionário? É falso, porque ele existe. Tranquilo? Então, isso acontece, por exemplo, eu fiz uma conexão em uma API bem mal feita, por exemplo, que ela não me retorna um status de que não existe aquilo. Tipo, não retorna um 404. Eu estou consultando... Estou consultando se meu IP está numa blacklist, por exemplo, numa API. Ele não me retorna um 404 falando que não, do código HTTP. Ele me retorna um 200, só que ele me retorna meio um dicionário, né, um JSON, que a gente pode transformar um JSON em um dicionário. Me retorna um JSON meio, poxa, sem o que eu queria. Então eu checo, existe o índice de quando a ação é ok? Não, não existe. Então não está na blacklist. Tranquilo esse exemplo? Bom, qualquer dúvida, deixa aí o comentário com a dúvida no suporte, que eu vou responder o mais rápido possível para vocês. A função get. Bom, o que a função get vai fazer? Ela vai identificar se existe o índice dentro do dicionário. Mas qual que é a diferença de usar o get e o in? Bom, o get ele pode te retornar um valor. Então eu quero verificar, existe o índice host no meu dicionário? Se existir, ele vai me retornar o valor. Se não existir, ele vai me retornar o not founded, porque é o valor que eu especifico para ele. Se não existir, eu quero que você retorne esse valor. Poderia ser qualquer outra coisa, eu poderia retornar um booleano false para ele. Retornou um false, não existe. E se existir, ele retorna o valor, que nem no exemplo aqui embaixo. Eu mandei um var.get, o índice P. Existe o índice P? Existe. Então ele retorna o valor do índice P. Caso contrário, ele retornaria o not founded. Tranquilo? Set default. Eu quero verificar, eu quero citar um default de um valor no meu índice, por exemplo. Eu posso, um exemplo aqui um pouco mais avançado, né, que eu vou dar para vocês, mas para vocês verem algumas coisas legais que a gente consegue fazer. Eu tenho o meu dicionário aqui, como a gente já estava usando, o nosso modelinho aqui, exemplo. E o set default, eu vou setar um default para um índice. Então, o service vai ser sempre HTTP. Mas o que a gente poderia fazer, tá? O que seria possível fazer? Existe uma biblioteca no Python, que é a built-in dele, ou seja, o Python já vem com ela, a gente não precisa instalar ela externamente, que é a socket. Para a gente fazer conexões em portas, enviar informações, receber informações, trabalhando dessa forma. Então a gente pode conectar na porta 80 e mandar um get lá para ele retornar o header e o conteúdo do response. Mas a gente poderia fazer o seguinte aqui, eu quero setar o serviço default, só que, poxa, eu não quero setar HTTP, porque se não for HTTP? Tem uma função na biblioteca socket que eu consigo transformar o inteiro, né, da porta, tipo a porta 80, eu falo assim, socket, qual que é o serviço que roda na porta 80? Ele vai me retornar uma string com o nome do serviço. Ou seja, aqui no lugar do socket, do HTTP, eu colocaria essa função do socket, passando o índice port, var port, e ele já traduziria, e o valor seria
HTTP. Se fosse a 443, ele transformaria em HTTPS. Se fosse a 53, ele transformaria em DNS. E assim por diante. Então aqui já é um exemplo para vocês do que a gente consegue fazer, por exemplo, em um scan de porta. A gente já conseguiria falar qual serviço é aquele, não só o número da porta. Beleza? Galera, é isso daí. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, mais uma vez, deixem um comentário aí que eu respondo o mais rápido possível. Valeu!